Olá pessoal, essa é a nossa primeira videoaula de matemática. Eu sou Jeremias, e se você está procurando um conteúdo de matemática de qualidade bem estruturado, bem, nós não fazemos isso aqui, só piadas ruins e água mesmo. Bem, nosso objetivo aqui vai ser apresentar alguns símbolos matemáticos que vão ser muito úteis no ensino superior e que você pode ter alguma dificuldade em entender como eles funcionam ou o que eles significam. Só que não tem muito sentido apenas dar a definição e mostrar algum exemplo genérico, porque isso você pode ver em qualquer site aleatório do Google. Pense da seguinte forma: se eu mostrar um sinal de mais para uma pessoa que não sabe nada de matemática e disser que aquilo indica soma ou adição, você acha que ela vai saber aplicar ele na prática, sem antes eu dar um exemplo tangível para a realidade dela? Não, e é a mesma coisa com esses símbolos de agora. Por isso mesmo eu quero que vocês compreendam o significado por trás dele e não que decorem uma definição. Vamos começar com esse azinho aqui de cabeça para baixo que nós podemos chamar de qualquer que seja ou de para todo. Nesse caso, rapaziada, nós podemos dar esse exemplo aqui. Para todo x pertencente ao conjunto dos naturais, x é maior do que menos 1. Justamente porque todos os naturais são maiores que menos 1, então se x pertence ao conjunto dos naturais, ele também é maior do que menos 1. Bem, agora eu vou tentar dar um exemplo mais palpável. Mas antes vou apresentar o nosso camaradinho aqui, o símbolo de existe. Bem, ele é bem intuitivo mesmo, rapaziada, não tem muito segredo, mas se você quer uns exemplos práticos, temos uns aqui. Vamos lá. Raiz real para delta maior ou igual a zero? Existe. Raiz real para delta menor do que zero? Não existe. Satélite natural orbitando a Terra? Existe. Outro planeta habitado no nosso sistema solar? Não existe. O ET de Varginha? Existe. E ninguém vai me convencer do contrário. Envolvimento de Celso Portiolli nos atentados de 11 de setembro? Não existem. Bem, agora que nós já apresentamos nosso camaradinho, podemos voltar para o A plantando bananeira. O uso dele pode ser muito bem demonstrado com a ajuda dos nossos amiguinhos do Rio Grande do Sul e ao combinar alguns símbolos. Como exemplo, nós temos que, para todo chimarrão, existe um gaúcho. Até porque quem mais seria doido de tomar sopa de mato? Seguindo agora com os símbolos se e somente se, e o se então, também conhecido como implica. Mas antes disso, vou contar uma historinha que veio lá da Grécia Antiga para vocês. Certa vez, em sua academia, Platão decidiu conceituar o que seria um ser humano e acabou definindo-o como um bípede sem penas. Provavelmente ele não sabia o que era um canguru, mas até aí tudo bem. No entanto, um homem bem peculiar conhecido como Diógenes não ficou muito satisfeito com essa definição. Então ele decidiu roubar uma galinha, tirou todas as suas penas e foi até a academia de Platão, gritando: "Vejam, um ser humano!" Bem pessoal, o que nós podemos tirar dessa historinha é basicamente a diferença entre o se, somente se, e o implica. Bem, para fazer uma definição, Platão precisaria de um se, somente se. Ou seja, ele precisaria tanto que todos os seres humanos fossem bípedes sem penas, como que todos os bípedes sem penas fossem seres humanos. Para explicar melhor, vamos chamar todos os seres humanos de A e todos os bípedes sem penas de B. Nesse caso, Platão acreditava que tinha um A se e somente esse B, que é basicamente o que eu expliquei agora há pouco. Mas Diógenes, ao levar um exemplar de bípede sem penas, no caso a galinha depenada, provou que na verdade o que Platão tinha era um A implica B. Ou seja, que ser um ser humano implicava que você era um bípede sem penas, só que nem todos os bípedes sem penas são seres humanos. E essa é basicamente a diferença entre o se e somente se e o implica. Agora vamos com esses dois símbolos matemáticos aqui, que ambos têm o mesmo significado, que dão ideia de negação, ou seja, podem ser lidos como não. Mas antes disso, vamos conhecer um dispositivo chamado de tabela verdade. Bem, a tabela verdade basicamente é utilizada para definir o valor lógico de uma proposição, ou seja, se ela é verdadeira ou é falsa. Vocês vão entender mais pra frente com um exemplo. Observe essas tabelas verdades. Nós temos a proposição A e não A. Reparem que toda vez que A é verdadeiro, o não A é falso, e toda vez que A é falso, o não A é verdadeiro. Bem, se nós dissermos que a proposição A significa frio, então a proposição não A significaria não frio, ou seja, quente. Sempre que está frio, não está quente. E sempre que não está frio, está quente. Basicamente isso, só que com verdadeiro e falso. Reparem, pessoal, que agora nessa nova tabela nós temos duas proposições, A e B, e que o número de linhas dobrou. Isso é porque o objetivo da tabela verdade é mostrar todos os casos possíveis. Ou seja, na primeira, como nós só tínhamos o A e o não A, bastavam duas linhas. Uma para verdadeiro e uma para falso, porque esses são os dois casos possíveis. E com o não A, bastava você inverter. Já aqui nós temos que mostrar mais combinações. Por exemplo, quando
ambos são verdadeiros, quando apenas A é verdadeiro, quando apenas B é verdadeiro e quando ambas são falsas. A mesma lógica se aplicaria se nós tivéssemos três proposições, que seria A, B e C. No caso, nós teríamos o dobro do que temos agora, que seriam 8 linhas. Seguindo agora, nós temos na terceira coluna, o A implica B. Bem, basicamente nós vamos fazer uma espécie de multiplicação, podemos dizer assim. Lembre-se, pessoal, que A implica B significa basicamente que sempre que você tiver um A, você vai ter necessariamente um B. Voltando ao exemplo de Platão, nós temos que se você é um ser humano, você é um bípede sem penas. Então vamos aqui. Se lembre, A significa ser humano e B significa bípede sem penas. Na primeira linha nós temos que ambos são verdadeiros, ou seja, que nós temos um ser humano e esse ser humano é um bípede sem penas. O que é correto segundo o nosso A implica B, de acordo com o que nós estudamos até agora. Na segunda nós temos um verdadeiro para ser humano e um falso para bípede sem penas. Ou seja, o que faz com que A implica B seja falso nessa questão. Pois pessoal, reparem, não tem como você ser um ser humano e não ser um bípede sem penas, entendeu? Você vai ser um ser humano e ter penas por acaso, ou então ser um ser humano e não ser bípede? Não, isso é impossível, por isso que A implica B nessa segunda linha é falso. Bem, como na terceira linha, Diógenes mostrou que ela é possível, já que nós temos algo que se lembra da galinha depenada, que é um bípede sem penas, mas que também não é um ser humano. Por isso que A implica B é verdadeiro, porque B pode ser verdadeiro e A pode ser falso perfeitamente. Para finalizar, nós temos que na quarta linha temos falso para as duas proposições, ou seja, não é nem um ser humano nem um bípede sem penas. Por exemplo, poderia ser um cachorro. E como nós conseguimos encontrar um exemplo que se encaixe e que não caia em contradição, temos que A implica B aqui é verdadeiro também. Para finalizar, minha parceira vai agora demonstrar os dois últimos símbolos. Vai lá, Keren, faz teu nome. Então, o primeiro conectivo lógico que eu vou apresentar para vocês é a disjunção, que ele pode ser representado tanto por esse Vzinho como pela palavra ou. A gente vai falar um pouquinho sobre o valor lógico. Primeiro, o valor lógico desse conectivo, ele vai ser verdadeiro quando pelo menos uma das preposições for verdadeira. 5 é ímpar, é uma preposição verdadeira. E 1 é par, é uma preposição falsa. O resultado disso daqui vai ser verdadeiro. Como diz o valor lógico, a preposição vai ser verdadeira quando pelo menos uma das preposições for verdadeira. Indo para o segundo exemplo. Ceará é um estado, é verdade. Portugal é um país, que também é verdade. Nesse caso, essa preposição em si, ela também é verdadeira, já que pelo menos uma das preposições que estão nela são verdadeiras. O terceiro exemplo a gente tem filho está no plural, que é falso. E a gente tem que 2 mais 3 é igual a 7, que também é falso. A gente vai ter que essa preposição ela é falsa, já que nenhuma das preposições que estão nela são verdadeiras. Esse é o único caso nesse conectivo que a resposta vai ser falsa. Bom, o segundo conectivo lógico que eu vou falar é a conjunção, que ela pode ser representada tanto com esse Vzinho de cabeça para baixo, como pela letra E. Eu coloquei aqui alguns exemplos. A primeira é 5 é ímpar e 10 é par. Aqui a gente encontra a preposição A e aqui a gente encontra a preposição B. Indo logo para a gente entender sobre o valor lógico desse conectivo, a gente vai entender que ele vai ser verdadeiro somente quando todas as proposições forem verdadeiras. Ou seja, ele vai ser verdadeiro só se A e B forem verdadeiros. Então, aqui no segundo exemplo, vamos ver se ele é verdadeiro. Ceará é um país. A primeira proposição a gente vê que é falsa. Só aqui a gente já entende que o resultado vai ser falso, né? Já que para ser verdadeiro, a gente teria que ter as duas verdadeiras, A e B verdadeiro. Como a gente tem que A é falso, logo a preposição vai ser falsa. Muito obrigado por terem assistido, esperamos ter ajudado e se possível nós gostaríamos de contar com o seu like. Tchau, até mais, fui!